Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência e Mistérios. E hoje seguimos aqui com a resolução de mais uma ficha destinada à Faculdade de Engenharia e de mais universidades que também têm o mesmo programa. E antes de partirmos para esta grande resolução, vou já pedindo àqueles que ainda não são inscritos no canal, que por sinal constituem a maior percentagem dos que realmente acompanham os nossos conteúdos, que se inscrevam, não é? Dêem um like e não se esqueçam também de partilhar. Muito bem, temos aqui a questão do número 2 que diz: um anel está sujeito às forças indicadas na figura. Determine, a linha A pede-nos aí para achar ou determinar a expressão analítica do vetor, ou seja, de cada um destes vetores. E a linha B pede-nos sempre aí achar o módulo da resultante das 4 forças no parafuso. Tá bem? Então, o que a gente certamente vai fazer, olhando para este problema, é certamente decompor cada um destes vetores e tentar entender ali no máximo o que acontece para cada vetor em relação ao eixo Y e ao eixo X. Vamos lá mesmo começar aqui com a força 1. A força 1, nós vemos que ela faz aqui um ângulo de 30 graus em relação ao eixo do X. Então, se ela faz ali um ângulo de 30 graus em relação ao eixo X, a gente sabe dizer que pode obter aqui um triângulo a partir desta inclinação. Tá bem? Então vamos aqui apenas projetar este lado e sai um triângulo. E portanto aqui teremos sim um ângulo de 90 graus. Estamos a dizer que esta decomposição, ou seja, este vetor decomposto em relação ao eixo do X, teremos aqui um componente sim em relação ao eixo do X, aqui podemos chamar da força 1, não é? Em relação ao eixo do X, tá bem? E este lado aqui, a gente vê que podemos obter aqui a força 1, mas em relação ao eixo dos Y. Então aqui a gente pode dizer que para a força 1, não é? Aqui para a força 1, vamos dizer o seguinte, que temos ali esta força 1 fazendo aqui, não é? Sendo ali adjacente a este ângulo de 30 graus. E obviamente isto vai nos levar a concluir que neste triângulo, temos aqui um ângulo de 30 graus, não é? Quer dizer que este lado vale a hipotenusa, que será a força 1, e este lado aqui adjacente a este ângulo, não é? Será aqui a força 1 em relação ao eixo X. E este lado aqui opostamente a este ângulo de 30 graus, vamos dizer que a força 1 em relação ao eixo Y, tá bem? Então vamos sim aqui dizer que o seno deste ângulo de 30 graus deverá ser igual ao cateto oposto, que no caso é a força 1 em Y sobre a hipotenusa, que é a força 1. Então procurando isolar esta força aqui em relação a Y, teremos aqui que a força 1 em relação a Y deverá ser igual esta força que passa para este lado a multiplicar, teremos a força 1 multiplicando aqui por seno de 30 graus, ou seja, a força 1 em relação a y é igual aqui a força 1 vezes o seno de 30 graus, tá bem? E obviamente, como já usamos aqui o seno, basta apenas dizer que o cosseno vai nos dar a força 1 em x, não é? Ali desta força, portanto teremos aqui que será o produto aqui da força 1 vezes aqui o cosseno de 30 graus. Estamos juntos? Então podemos apagar isto e olhar para uma outra força e concluir quais são os componentes que nós teremos ali. Bem, seguindo para a força 2, faremos o mesmo. Temos aqui o sistema orientado. E a gente vê que esta força aqui faz aqui com a vertical um ângulo de 20 graus. E completando este triângulo aqui, a gente vê que decompondo esta força, portanto teremos aqui para este lado, apontando neste sentido contrário, e aqui teremos a força 2 em relação a x, e este lado teremos a força 2 em relação a y. Afinal, estamos a decompor esta força, tá bem? Mas percebamos algo muito interessante, que aqui, extraindo este triângulo, não é? Teremos mais ou menos assim, teremos aqui o ângulo de 20 graus, e aqui teremos a força 1, aliás, a força 2 em relação a x, e este lado teremos a força 2 em relação a y, e certamente a hipotenusa vai nos dar aqui a força 2, tá bem? Então, percebamos algo muito interessante aqui, não é? É que para a força 2, o que nós temos aqui de interessante é que o eixo x, a gente concorda que se projetado, aliás, a força 2 em x, que se projetado aqui nesse sistema cartesiano ortogonal, ele vai coincidir com coordenadas negativas em relação ao eixo x. Exato. Então, aqui a gente pode dizer que o seno são 20 graus, deverá ser igual ao cateto oposto. E o cateto oposto certamente vai coincidir aqui com a força 2 em relação a x, mais a força 2 em relação ao eixo x,
coincide com coordenadas negativas. Então teremos aqui menos a força 2 em x e tudo isto que divide pela hipotenusa. E a hipotenusa a gente viu que ela vai nos dar ali a força 2, tá bem? Então se isto é verdade, a gente vai dizer que a força 2 deverá ser igual a menos a força 2 que multiplica aqui o seno de 20 graus, tá bem? Esta é a força 2 em x, atenção. Bastava apenas fazer assim que a gente já teria aí obtido a força 2 em x, tá bem? Então vamos sim dizer aqui que a força 2 em x deverá ser igual a menos a força 2 que multiplica aqui o seno de 20 graus, tá bem? Então aqui a gente vai dizer que a força 2 em y certamente deverá ser igual. Aqui projetada esta força 2 em y, a gente vê que ela vai coincidir com coordenadas positivas, ou seja, fazendo um zoom, a partir de aqui para cima, a gente vê que o y toma valores positivos. Então, esta componente aqui na vertical certamente deverá ser ali a força 2 em y, porém ela assume valores positivos. Então, aqui a gente vai dizer que a força 2 em y será igual à força 2 que multiplica. Agora a gente usou o seno, agora teremos que usar o cosseno de 20 graus. Tá bem? Então, bastava apenas proceder desta maneira. Agora, do outro lado, vamos lá tentar ver a força 3. A força 3, a gente vê que ela desce na vertical, ou seja, não tem componente em relação ao eixo x. Quer dizer que apenas temos aqui a força 3 ali na direção, na verdade, toda ela completa vertical. Então, podemos dizer que a força 3, não é? Em relação ao eixo x, sabemos que não tem nenhuma componente, ou seja, que a força 3 em x é igual a 0. E que a força 3 em y, ela vale completamente menos 110. Menos 110 porque aponta no sentido contrário. Estamos juntos? Então, bastava apenas proceder desta forma que já teríamos aí calculado a força 3. E agora, para a força 4, não é? Aqui para a quarta força, teremos o seguinte. Também o mesmo. Teremos que olhar para esta força de forma isolada e a gente percebe que se projetada aqui em relação ao eixo do x, a gente teria aqui a força 4 em relação a x e aqui para este lado para baixo certamente teremos aqui a força 4 em relação a y e portanto obtemos ali um triângulo mais ou menos assim, não é? Em que este ângulo equivale a 15 graus e deste lado teremos a força 4 em relação a y, este lado teremos a força 4 em relação aqui a x, tá bem? E certamente este lado mais comprido vale a força 4, tá bem? Então aqui obtendo estas coordenadas teremos sim aqui que o seno, não é? Ou simplesmente olhando assim de forma clara, a gente vê que a força 4, portanto, encontra-se aqui adjacentemente unida com o ângulo de 15 graus. Estamos a dizer que a força 4 em relação a x deverá ser igual à força 4 vezes o cosseno de 15 graus. E a força 4 em y, obviamente a gente vê aqui que vai corresponder à força 4 que multiplica aqui o seno de 15 graus. E atenção, não basta deixar assim, é preciso olhar os sinais. A gente vê que se a gente decompõe este vetor em relação ao eixo y, ela vai assumir algum valor negativo, porque está abaixo aqui da origem, tá bem? Então, a gente vê que a força 4 em y deverá assumir um valor negativo. Então, isto menos, tá bem? Então, a gente vê aqui que a força 4 vai valer ali a força 4 em x, vai valer a força 4 vezes o cosseno de 15 graus, e aqui a força 4 em y vai valer aqui menos a força 4 vezes o seno de 45 graus, tá bem? Muito bem. E olhando para esta relação, basta apenas substituir, porque já temos aqui todas estas forças dadas, tá bem? Temos estas forças todas dadas, basta apenas substituir e achar os respectivos arcos aí também estabelecidos ou dados, tá bem? Então, olhando para a força 1, aqui em x, a força 1 em x, depois do resultado final, a gente sabe dizer que ela, na forma analítica, ou seja, estaremos a responder também à questão da linha A, que pede-nos para achar aí a expressão analítica de cada um dos vetores. Então, para a força 1, podemos dizer que a expressão analítica seria aqui a força 1, não é? Seria igual aí às coordenadas dadas da forma, ou seja, dadas em pares ordenados. Estamos a dizer que o primeiro valor vai corresponder à componente em x, o segundo à componente em y, ou seja, vamos aproximar aqui a 130, não é? E 75, depois de substituído, não é?
Depois, para a força 2, também substituídos os valores, não é? Aí teremos de obter que a força 2 vai corresponder a menos 27 e 75 newtons, tá bem? E a força 3, obviamente, teremos aqui, depois de substituir os valores, com certeza, teremos aqui 0 e menos 110, uma vez que a força está toda ela orientada ali na vertical, tá bem? E aqui teremos que a força 4, aqui deverá ser igual a 97, não é? E menos 26 ou 25, uma coisa parecida. E era mais ou menos desta forma como se devia aí proceder, tá bem? E aqui pede-nos para achar aí o módulo da resultante das 4 forças. Na verdade, achar o módulo aí da resultante das 4 forças, basta apenas olhar para cada uma dessas forças e perceber o seguinte, que se formos a somar todas as forças aí, porque no final o que a gente precisa obter é algo que nos mostra o quanto da direita a gente vai, ou quanto da esquerda a gente vai, ou o quanto para cima a gente vai, ou o quanto para baixo a gente vai. Mas a gente viu que somado tudo que aponta para a direita e somado tudo que aponta para a esquerda, continuamos a ter alguma coisa que ainda assim continua apontando para a direita. E ainda assim, somado tudo que aponta para cima e somado tudo que aponta para baixo, continuamos a ter alguma coisa que aponta para cima. Quer dizer, assim, mas o que nós precisamos entender é o quanto a gente aponta para a direita ou o quanto a gente aponta para a esquerda. E o quanto a gente aponta para cima, certamente aí vai valer 14, tá bem? E o quanto a gente aponta para a direita, aí vai valer-nos 199, está bem? Então, a resultante obviamente estará entre estas duas. Teremos algo mais ou menos aqui que seria a resultante. E a resultante a gente pode ver que vai aqui dar-nos como sendo a hipotenusa do nosso triângulo. E este lado aqui, não é, vai valer aqui 14, e este lado adjacente a este ângulo que a gente vai colocar aqui, certamente aqui vai nos dar 199, não é, 0,5, não é? Pronto, acho que é aproximado a isto. Depois disto a gente sabe dizer que achar a resultante seria mais ou menos aí achar o teorema de Pitágoras. Estamos juntos? Usar o teorema de Pitágoras para este triângulo. Portanto, teríamos aqui que isto valeria aí a raiz de 199 ao quadrado mais 14 ao quadrado, tudo isto na raiz. E, portanto, a resultante aqui deverá dar-nos aí 199,5 newtons, está bem? É mais ou menos desta forma como era preciso proceder aqui neste número para então chegarmos a este resultado, está bem?